Salve, salve galera, então a gente já tá direto aqui no vídeo de hoje pra gente já trocar uma ideia. Então 5 chassis ou 5 melhores chassis que a gente tem no cenário do drift competitivo, os mais utilizados. Será que de fato são os mais competitivos? Bora dar uma olhada, trocar uma ideia sobre isso. Antes de mais nada, não esquece de deixar aquele likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho e fortalecer aí também a nossa caminhada. E claro, deixar a tua opinião aqui nos comentários, porque esses tipos de vídeos são mais polêmicos, mais opinativos. E eu gostaria de saber a opinião de vocês. Até porque no final do vídeo eu vou falar sobre o cenário brasileiro e o Ômega tá dentro do top 5. Então, bora que bora acompanhar e falar bastante sobre os chassis, sobre as carangas, sobre os carros que fazem então o mundo do drift. Então, é uma publicação do FreshX.Racing, que trouxe aqui pra gente, então, esse comparativo já, né, na capa já tá cortado ali ao meio RTR 400Z, de certa forma um comparativo utilizando as 3 maiores competições que a gente tem na atualidade, que é a Fórmula Drift, Drift Masters e RDS. Por mais que a RDS não seja tão conhecida pela galera por questão de mídias e também algumas polêmicas envolvendo o país que é sediada a competição, né? No caso, é a Rússia. Então a gente começa esse ranking, top 5, Toyota Hachiroku GT86, GR86 também foi considerado, né? A gente generaliza um pouquinho esse chassi, a gente também vai fazer isso no final do vídeo para trazer o top 5 do Brasil. É um carro que está sendo bastante destaque, hoje em dia tem sido o carro padrão, bom, competitivo que você monta ali, né, para começar, o que anteriormente a receita era Silvia. O GT86 nos Estados Unidos, pelo que a gente fica sabendo aí, né, pelas fofoquinhas também, pelo que chega até a gente, é um carro que é barato, então é um chassi que é bom para você começar. É melhor você, é mais viável você conseguir comprar um GT86 e começar do que botar as mãos, por exemplo, no chassi S. Então é um carro que está sendo muito escolhido e também aproveitado por aqueles que estão lá no alto nível, né? Porque a gente tem vários caras bons que também estão utilizando esse chassi. Então somou a FD, a DMGP, que é a Drift Masters Campeonato Europeu, e a RDS. Na RDS não tem nenhum GT GR86, o que é uma curiosidade, e acabou que ele ficou então em 5º lugar, né? Tendo 8 GT86 e 6 GR86 no contexto geral. Os pilotos que eles destacaram aqui foi o Conor Shanahan, Adam Zaleski, Daigo Saito, óbvio que eu falo também do Minoa, que eles acabaram esquecendo, o lendário herói brasileiro Diego Iga. Claro, o Sobral também está incluído aqui, visto que ele também anda de GT86, BRZ, enfim, FRS ali, aqui no Brasil. Tá, aqui a gente pula então para o top 4, Nissan Z, uma plataforma que está desde o início do Drift, né? Quando o Drift pegou popularidade, já tinha o 350Z, né? Um carro que está há muito tempo no cenário competitivo, então com certeza estaria aqui presente, né? Lembrando, a gente está falando só do ano de 2025 aqui, tá? E não todas as aparições históricas que teve desses carros no decorrer dos anos. O 370Z e o 400Z, nenhum 350Z foi considerado, né? Eu acho que não tem mais ninguém utilizando esse chassi mesmo, já faz um tempo, né? O próprio 50Z já está um pouquinho defasado. Mas enfim, na FD a gente tem 2 carros, na DMEC nenhum Zeto, na RDS a gente já tem então mais 6, né, Zetinhos, totalizando aí 8 Zetos no geral, né? Dando destaque para o Chris Forsberg, o Chavichan ali, né? Que é um cara que compete 370Z lá na RDS, um cara que já foi campeão algumas vezes. Também lá no Japão, se eu não me engano, o Suenaga, aí tava nas mãos do Kanta, o Kanta parou de andar. Enfim, a galera aí que anda a dizer que tá ficando cada vez mais raro, menos aqui no Brasil, e a gente vai falar sobre o Zeto no final do vídeo. Aí a gente pula então para a BMW A-Series, né, que vai considerar E46 e E92 nessa parte aqui, mas daria para considerar E36, é um pouquinho desatualizado do meu ponto de vista, ou não sei se eles realmente não consideraram, por exemplo, o Adam LZ, que ele compete e anda com uma E36, e a gente também tem E36 ou E46 lá na Drift Masters. Claro, foi bem no início do ano isso aqui, então não sei se, por exemplo, aquele Road que a gente trouxe recentemente, que bateu em Riga, que estava uma E46, foi citado, alguns outros pilotos que a gente viu ali, sim, presença de algumas outras Beamers desse cenário. Aqui talvez dê uma quebrada um pouco na credibilidade, ou pelo menos o tempo, né, acabou ferrando um pouco a publicação, que não perdurou pelo ano inteiro de 2025. Mas ainda assim, isso só aumentaria, na real, o ranking talvez da BM, pulando para, sei lá, top 2 ou até top 1, né? Porque a gente sabe que as E36 estão voltando bastante no cenário competitivo internacional, voltando bastante pro radar, né? Depois do Adam e alguns outros pilotos também. Agora o Denofa ganhando Legends of Drift, por aí vai. O carro que está sendo conhecido como o melhor chassi de todos os tempos, né? Aqui foram consideradas as Z92, as Eurofighters e as Z46, como por exemplo dos Sorensens, que são E46 vestidas de M4.
né? Uma curiosidade é que na FD não tem nenhuma Eurofighter, nenhuma 92, apenas E46, e na RDS não tem nenhuma E46, apenas as E92, né? Talvez o cenário, né, a região possa facilitar, viabilizar alguns projetos, né? Por exemplo, a Eurofighter a gente sabe que é muito forte ali na questão da Europa no geral, que é mais próximo da Rússia, tudo mais, moeda, enfim, do que para os Estados Unidos. Já a E46 a gente sabe que é um chassizão muito utilizado nos Estados Unidos, principalmente nas categorias mais de base, que aos poucos foi tendo cada vez mais conhecimento. Antigamente também na FD era o que tinha de chassi bom, Michael Essa, por exemplo. Então, enfim, 2 chassis muito bons, faltou a E36 aqui do meu ponto de vista. Destaque para Tirba, de 92, e o Sorensen de E46. Aí que a gente pula então para o Toyota Supra, que por mais que seja um carro que a gente já falou várias vezes aqui, que não é tão queridinho, a gente normalmente não vê tanto, talvez chame atenção porque os caras são Supra lovers, quando se tem Supra antigo, o A80, o A90 já é um carro que agora está mais desenvolvido, então vai começar a entrar mais no radar, né? Ainda não são tantos que tem, mas ele é principalmente um queridinho na RDS, a gente pode ver nos números, né? Na FD a gente tem um de cada tipo, hoje na realidade são 2, A90 do Asbo e do Simon Olsen, e um A80 que é o do Redden Burkett, mais ok, aumentaria mais um númerozinho ali, né, para a parte dos Supras. Na DMGP a gente não tem nenhum A80, apenas A90, e na RDS a gente tem 8 A80. Na RDS o Supra, eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, campeonato de Oman e por aí vai, o Supra é um queridinho na RDS, o A80 principalmente. Os caras gostam muito desse chassi, o que é um pouco do contra, visto que a gente tem de conhecimento, de opinião popular de diversos pilotos e da história do drift, da performance desse chassi, né? Mas enfim, tá aí, Suprão top 2, o destaque para o Peter Wietzek, o Losev, claro, tem o Hokuto Matsuyama lá para o Japão, enfim, alguns outros pilotos aí que utilizam a plataforma, e o Redden Burkett que eu comentei aqui já, né, com o Supra A80. E em primeiro lugar, claro, o Silvia, né? Não está considerando aqui o 180CX ou misturou o 180 com o S13, mas a gente meio que engloba junto, sim, o chassi S acaba colocando o 180 no mesmo bolo. Mas enfim, aqui considerou o S13, 14 e 15, claro, um carro que está desde o início do drift de fato, lá do Japão, que evoluiu com toda a categoria até hoje, é um dos melhores chassis utilizados, com várias versões. Com certeza seria o carro mais queridinho, mais popular aqui. De novo, se tivesse as E36 consideradas, talvez a E36 passaria o Silvia até em popularidade, né, em quantidade de carros sendo utilizados aí ao redor do mundo. O chassi S, tão popular, o chassi lendário, né, vários, né, carros que acabaram marcando história, tanto nas 13, 14 e 15, com certeza é um carro que estaria em primeiro lugar aqui. Destaque para Lauri Heinonen, Odin Bakshis, Duane McKeever, James Dean e muitos outros, Fausto, por exemplo, que competia aí com o chassi S, compete ainda com o chassi S, né? Assim, bem equilibrada a quantidade nas categorias todas, então é um carro que popularmente tem um nível elevado, uma competitividade boa de entrega, a gente sabe que é um chassi bom também pela história toda e também pela dificuldade que outros chassis novos tiveram em desbancar o Silvia, que pela opinião de alguns pilotos, até uma galera aí, ainda não foi desbancado, que ainda o Silvia é o melhor chassi que existe pro drift e não tem papo. E aí, qual que é a tua opinião? Será que o Silvia estaria em primeiro aqui mesmo? Lembrando que isso aqui é só a questão de popularidade, né? Aqui a gente tem, então, toda a tabela que foi utilizada, considerando o Mustang RTR e alguns outros. O Mustang até tem 4 ao redor do mundo, com uma quantidade até que interessante. Em questão de popularidade, o que a gente mais vê nos campeonatos é até um bom resumo. Se tivesse 36 aqui considerado, seria um bom resumo do que a gente vê de top 5, não só popular, mas também de resultado normalmente no pódio. O que foge à regra um pouco seria aí o Mustangão, os JZX, que já tiveram muitos títulos, mas de novo, a gente está analisando só esse ano de 2025, e não de fato a história inteira, que provavelmente traria algumas mudanças de novo. Isso aqui é mais sobre popularidade, quantidade de chassis utilizados na categoria ao redor do mundo no ano de 2025, e não de fato os que mais ganharam. Aí talvez é papo também para outro vídeo. Mas acredito que o Silvia ainda estaria em primeiro lugar. O que talvez cresceria muito seria os JZX, que levaram muitos títulos, principalmente lá no Japão e na Rússia. Mas, enfim, eu quero aproveitar para fazer com vocês então agora para finalizar o vídeo, que eu já tinha comentado lá no início, para a gente tentar fazer então o nosso top 5 popularidade, né? E na mesma pegada,
Como eu já falei, assunto para o próximo vídeo a gente falar de fato sobre competitividade, mas sobre popularidade, vamos dar uma filtrada que a gente está tendo atualmente no Campeonato Brasileiro, que é regado dia 36, já sei que vai ser a top 1 de longe, para nós vermos então como que seria então esse top 5 no Campeonato Brasileiro. Então, bora comigo, dá uma olhada aqui então no site da Ultimate Drift, a gente vai fazer essa continha rapidinho aqui com vocês, né? 2 horas depois... E eu acho que agora foi todo mundo, até a Mercedes, Luquinhas também, né? O Chassi S e o Zeto meio que empataram, mas eu acho que a gente tem mais ex, né? Se o Bar, por exemplo, voltasse a andar, a gente teria um Zeto aí de volta no grid. Se bem que se o Dudu voltar a andar, nós temos o Silvio de volta no grid. Então realmente é um pouquinho complicado, mas eu acho que o Zeto pela história, ou talvez o Silvio pela história no Mundial, o Zeto seria mais pelo histórico que a gente tem aqui no Brasil, o Diego Iga mesmo, se bem que ele trocou agora para BMW 36. Considerando isso, o nosso top 5 então seria E36, porque a gente tem mais de 27 E36, é um monte, Zeto, porque a gente tem um 5Z, né? Chassi S, no caso, Silvia. A gente também tem 5, então está empatado em segundo e terceiro lugar o Zeto e o Silvia. Em quarto e em quinto a gente pode ter empatado também ali Corvette e Ômega. Corvette a gente tem 2 de modelos diferentes, talvez ele pode ficar em quinto por causa disso, que um é C6 e outro é C7. E Ômega a gente tem 2 Ômegas, que é o meu e do Edinho. Os demais carros a gente tem apenas uma unidade, que seria Chevette, Subaru, GT86, Mustang, né? Aí talvez tiraria o Corvette, Alteza e a Mercedes do Luquinhas. Então esse é o top 5, por exemplo, dos carros aqui do Brasilzão. E aí, o que tu acha? Faz sentido? Lembrando de novo, é um top 5 de popularidade, de quantidade, né? A gente está só pegando de fato quantos chassis tem e colocando eles em uma ordem de quantidade. Mas com certeza, se a gente fosse entrar nesse assunto, acredito que a BMW E36 seria a grande vitoriosa aí nesse caminhar, vistos os títulos que a gente teve nos últimos anos, em que a BM, o chassi de E36 praticamente dominou o cenário competitivo brasileiro e, claro, pela grande quantidade também de chassis que a gente tem por ali competindo. Se somar todo o resto, não dá metade do que tem de BM no nosso grid. Então, realmente, a quantidade bem considerável de E36 e E46, enfim, aqui no Brasilzão. Mas é isso, galera. Esse foi então o top 5 dos carros, dos chassis utilizados mundo afora em 2025 e também aqui no Brasilzão, considerando a lista dos pilotos do site da Ultimate Drift. Beleza? Lembrando que está chegando a etapa final do Ultimate. Se você quiser adquirir o seu ingresso para Piracicaba e presenciar, testemunhar eu sendo campeão brasileiro rookie, acesse o site da Ultimate, vou ver se eu deixo o link aqui para vocês na descrição, mas utilizem o cupom RAIKAMATE, tudo junto, em maiúsculo, para você ganhar um desconto, também me fortalecer, e eu espero você torcendo para a gente então fechar o ano de 2025 com chave de ouro sendo campeão brasileiro, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido aí, né, mais um conteúdinho meio talvez bobinho de curiosidade, enfim, de entretenimento, trazendo para vocês então o top 5 chassis utilizados no mundo do drift e no cenário competitivo brasileiro. Espero que vocês tenham curtido, deixa aquele like, se inscreve no canal, eu sou Raikamate, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu e fui! Send me out